Oiê, meu nome é Sabrina Betém e nós estamos no nosso dia 220 da jornada Leia a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Isaías, capítulo de número 46 ao 48. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com seus amigos. Vamos fazer nossa leitura de hoje? Capítulo de número 46 de Isaías vai dizer assim, Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que vocês costumavam levar são caseira para os animais, são canseira para os animais, já cansados. Esses deuses juntamente se abaixam e encurvam. Não podem salvar a carga, mas eles mesmos vão para o cativeiro. Escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento. Até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e os levarei, e eu os carregarei e os salvarei. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? E a que coisa semelhante confrontarão comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, contratam um ourives para que faça um deus. E depois se prostram e se inclinam diante dele. Eles o põem sobre os ombros, levam-no e põem no seu lugar. E aí ele fica. Do seu lugar não se move. Recorrem a ele, mas nenhuma resposta lhe dá, e não livra ninguém da sua tribulação. Lembre-se disso e animem-se. Pensem a respeito disso, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu conselho permanecerá em pé, e farei todas as minhas vontades. Chamo uma ave de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua. Vem o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Fiz este plano, também o executarei. Escutem vocês de coração obstinado, que estão longe da justiça. Faço chegar a minha justiça e ela não está longe. Minha salvação não tardará. Estabelecerei em Sião o livramento e em Israel a minha glória. Capítulo de número 47 agora. Desça e sente-se no pó, ó Virgem, filha da Babilônia. Sente-se no chão, pois já não há trono, ó filha dos cananeus, porque nunca mais você será chamada sensível e delicada. Peguem as pedras do moinho e faça farinha. Tire o véu, levante a saia, descubra as pernas e atravesse os rios. A sua nudez será descoberta e se verá a sua vergonha. Tomarei vingança e não pouparei ninguém. Quanto ao nosso Redentor, Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Fique sentada em silêncio e vá para um lugar escuro, ó filha dos cananeus, porque nunca mais você será chamada Senhora dos Reinos. Eu estava irado contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei nas suas mãos. Mas você não usou de misericórdia com ela. E até sobre os velhos você fez muito pesado o seu jugo. Você disse, eu serei senhora para sempre. Até agora você não levou essas coisas a sério, nem se lembrou do seu fim. Agora, pois, escute isso. Você que ama os prazeres, que habita segura e que diz a si mesma, eu sou a única, e não há outra além de mim. Não ficarei viúva, nem reconhecerei a perda de filhos.
Mas estas coisas virão sobre você, no momento, no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre você, apesar da multidão de suas feitiçarias e da abundância dos seus encantamentos. Porque você confiou na sua maldade e dizia: não há quem me veja. A sua sabedoria e o seu conhecimento, isso fez com que você se desviasse e dissesse a si mesmo: eu sou a única e não há outra além de mim. Por isso, virá sobre você uma desgraça que você não saberá afastar com os seus encantamentos. Cairá sobre você uma calamidade da qual não poderá se livrar por expiação, porque sobre você virá de repente uma desolação como você não imaginava. Continue, pois, com os seus encantamentos e com a multidão de suas feitiçarias, em que você tem se fadigado desde a sua mocidade. Talvez você possa tirar algum proveito disso. Talvez com isso consiga inspirar terror. Você está cansada de tanto ouvir conselhos, que se levantem agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova predizem o que há de vir sobre você. Que eles a ajudem, eis que serão como palha. O fogo os queimará, não poderá livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se esquecerem, nem fogo para que diante deles se assentem. Isso é o que lhe farão aqueles com quem você se fadigou, aqueles com quem negociou. Desde a mocidade, eles se dispersarão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Não haverá ninguém para salvá-la. Agora, capítulo de número 48. Escutem isso, casa de Jacó, vocês que se chamam pelo nome de Israel e saíram da linhagem de Judá, vocês que juraram pelo nome do Senhor e confessam o Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. Da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Desde a antiguidade anunciei as primeiras coisas. Minha boca as pronunciou, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que você era obstinado, que o seu pescoço é um tendão de ferro, e que a sua testa era de bronze. Por isso, desde aquele tempo, eu lhe anunciei essas coisas, e as dei a conhecer antes que acontecesse, para que você não dissesse: meu ídolo fez essas coisas, ou a minha imagem de escultura e a minha imagem de fundição as ordenaram. Você já ouviu, agora olhe bem para tudo isso. Será que você não vai admitir que falei a verdade? Desde agora lhe anuncio coisas novas e ocultas, que você não conhecia. Foram criadas agora e não há muito tempo, e antes deste dia você não tinha ouvido falar delas, para que você não diga: sim, eu já sabia. Você não ouviu, não conheceu, nem tampouco antecipadamente se abriram os seus ouvidos, porque eu sabia que você não é nada confiável, e é chamado de transgressor desde o ventre materno. Porque por amor do meu nome, retardarei a minha ira. Por causa da minha honra, me contentarei em relação a você, para que eu não venha a exterminá-lo. Eis que refinei você, mas não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição, por amor de mim. Por amor de mim é que faço isso. Pois como seria profanado o meu nome, não darei a mais ninguém a minha glória. Escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha mão direita estendeu os céus. Quando eu os chamar, eles se apresentarão juntos. Reúnam-se todos vocês e escutem. Quem dentre eles anunciou essas coisas? Aquele a quem o Senhor amou, executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho falado, também já o chamei. Eu o trouxe e farei próspero o seu caminho.
Aproximem-se de mim e escutem isso. Desde o princípio, não falei em segredo. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus enviou a mim e o meu Espírito. Assim diz o Senhor, o seu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho em que você deve andar. Ah, se você tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Também a sua posteridade seria como a areia e os seus descendentes como os grãos da areia, e o seu nome nunca seria eliminado nem destruído diante de mim. Saiam da Babilônia, fujam do meio dos caldeus, anunciem isso com voz de júbilo, proclamem e levem esta boa notícia até os confins da terra. Digam, o Senhor remiu o seu servo Jacó. Não padeceram sede quando ele os levava pelo deserto. Fez brotar para eles água da rocha. Fendeu a pedra e a água jorrou. Mas para os ímpios não há paz, diz o Senhor. E é isso, essa é a nossa leitura de hoje. Me conta o que você achou nos comentários. Um beijo da Sá e até amanhã!